Olá, vamos lá, voltando aqui com as questões. Eu estou vendo que o chat está movimentado, tem algumas questões que estão fazendo para nós. Eu vou ler primeiro as perguntas de vocês para ir respondendo na sequência. E depois vocês continuam postando o que vocês pensaram, o que vocês acham, o que vocês entendem, o que é esse projeto de primeira iniciação científica para os anos iniciais e como ele pode contribuir para a aprendizagem efetiva como um todo. Podem continuar respondendo enquanto eu passo as perguntinhas aqui. Eu tenho duas perguntas aqui dos professores para vocês. Primeira pergunta da professora Alexandra. Os alunos do terceiro ano podem iniciar, pois o ano que vem estarão no quarto ano? Bom, eles podem sim, desde que eles comecem realmente nesse ano e terminem no ano que vem, 2023. Então, eles começam no terceiro e terminam no quarto. Então, porque aí eles vão se inscrever no ano que vem como quarto ano. Então, eles podem sim. Podem sim. Agora eu tenho aqui uma pergunta, que é uma pergunta e mais uma explicação breve. Como que seriam esses projetos para os anos iniciais? Uma ideia aí do universo de como poderia ter esses projetos, o que poderia ser trabalhado. Então, a gente vai trabalhar agora no decorrer da apresentação justamente isso. Então, como que a gente pode trabalhar, como que pode ser esses projetos com os estudantes dos anos iniciais. O pessoal está participando bastante aqui no chat. Inclusive, já vou adiantando, porque essa pergunta é pra gente dar spoiler, gente, não pode. Não pode dar spoiler, não, tem que aguardar. Mas no final, a gente não pode exibir aqui, por conta de direitos autorais, mas a gente já deixou aí indicado para vocês os materiais de apoio que vocês podem consultar de outras mostras, de outros estados que já realizam as feiras de pré-iniciação científica desde a educação infantil. Então, vejam só. Então, lá eles têm a apresentação que os estudantes fizeram, porque ela não foi presencial, ela foi remota, né? Então a gente tem essa oportunidade. Então a gente deixou os links lá para vocês consultarem no final, para vocês também se prepararem para passar para os professores também, né? Para ver também o quanto as crianças podem produzir. Inclusive eu coloquei propositalmente uma pesquisa de uma aluna de primeiro ano, né? Embora o primeiro ano ainda não vá participar, mas para a gente ver como as crianças elas são capazes de trabalhar então com a pré-iniciação científica, tá? Mas a gente vai respondendo a sua pergunta ao longo da live, tá bom? Muito legal. Maravilha. Tem aqui várias contribuições, várias pessoas, vários professores aqui conceituaram o que é iniciação científica. A professora Ellen. Uma preparação para o estudo científico, a base do chamado aprender para estudar e aprender para conhecer. Interessante. Sabe que essa resposta me chamou bastante atenção? Porque assim, a gente tem uma distância aparentemente grande dos anos iniciais até a universidade. Né? E como é importante a gente ir criando essa cultura da pesquisa desde cedo. Sim. Né? Porque deixar para chegar lá no último momento, né, é tão prejudicial, né? Então, como é importante a gente criar, ela fala que base do chamado aprender para estudar, aprender para conhecer, né? Como é importante a gente criar desde cedo essa cultura da pesquisa, né? Sim, inclusive a gente vai falar ainda também a questão da autonomia, né? Esse é um ponto importante quando a gente pensa em educação. Isso não só para a Feira de Ciências, mas para toda esse processo de educação do estudante. Isso está previsto no nosso currículo paulista. E a autonomia ela é construída desde a infância, né? Ela não começa quando ele muda de etapa. Então, desde pequeno, isso vai sendo construído. Então, da mesma forma, a gente vai ver que esse conhecer da ciência, ela também se dá desde o Aqui também, colocou aqui, olha, a pesquisa científica é a porta de entrada para um universo que permite o aprofundamento em uma determinada área científica, ensinando o aluno a trilhar o caminho da pesquisa com autonomia. Entendeu? Legal. Né?
semelhanças, porque ele vai desenvolver um projeto de pesquisa, ele vai ter um professor orientador, ele vai divulgar a produção que ele fez ao longo dessa pesquisa. Então, a gente tem essas semelhanças. Você pode passar para mim? Vamos colocar o próximo slide? Lá. Certo. E os estudantes, ela pode ser feita por um estudante só, pode ser por duplos, até 3 estudantes. Mas, assim, um ponto importante quando você tem mais estudantes é a questão de você propiciar a interação entre eles, né? A gente vai conversar a importância que tem na ciência, e eu falo assim, ciência todas as áreas, a questão do debate, a questão de discutir ideias, e isso é proporcionado quando você tem mais de um estudante, né? Pode passar. Aí a questão, os estudantes produzem seus próprios projetos de pesquisa com base em criatividade, inovação, a metodologia científica, análise de dados, produção de protótipos, argumentação, tem vários elementos que podem ou não ter ao longo dessa pré-iniciação científica. Agora, a questão que eu destaquei é assim, os alunos produzem seus próprios projetos de pesquisa, nos anos iniciais também. Como que é isso, gente? É importante assim, a gente pensar que a pré-iniciação científica é em questão de processo. Então, é importante que os estudantes, eles participem de todo o processo de pesquisa. É claro que, nos anos iniciais, o papel que o professor tem em auxiliá-lo, em mediar, de orientar, é muito maior do que se a gente comparar com um estudante de anos finais ou ensino médio, né? Mas é importante, então, que eles participem de tudo isso. E a gente vai, assim, discutindo aqui ao longo também, como que isso pode ser feito, tá? Então, para que ele participe, por exemplo, da escolha do tema, da escolha da questão problema, da revisão da pesquisa de literatura que ele precisa fazer, da escrita do projeto, dos registros. Então, como que isso vai ser feito? Então, ele precisa participar de tudo isso, mas é lógico que nos anos iniciais o papel do professor é muito importante, é essencial, né? Outra questão é que os projetos dos estudantes são apoiados pelos conteúdos e pelas vivências escolares. Então, são pesquisas que vão partir, de repente, de uma discussão na sala de aula, alguma coisa algum problema que aconteceu ali na escola, algum assunto que eles estão trabalhando que gerou curiosidade. Então, isso é muito importante. Que sejam temas que estejam próximos da realidade desse estudante, tá? Pode passar. Mas o próximo slide. Outro ponto que é comum quando a gente fala em feira de ciências é que essa feira não é uma feira como muitas vezes as pessoas estão acostumadas, né? Que você vai lá e demonstra um experimento, vamos supor. Eu vou lá e apresento um tema, ou lá eu faço a replicação de um experimento. Não é isso, tá? Então a gente quer deixar bem claro isso, que não é cópia e também não é demonstração. Sim, aproveitando isso que você está falando, Roberta, a questão assim do professor ter esse cuidado de orientar esses estudantes, né, a observar a vivência deles, né? Acho que a ideia para a FECESP é justamente essa, assim, que os professores orientem esses estudantes para que eles observem e os projetos se desenvolvam a partir de suas vivências. Acho que isso que é um foco mais importante nesse momento. Isso mesmo. Outro ponto que é importante, gente, a gente pensar que a feira, ela pode ser, a gente dizer que ela é uma ferramenta, uma estratégia didática que a gente pode ter para trabalhar o nosso currículo, tá? E porque a gente está sempre preocupado, né? Eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho mais isso, mas o que a gente pretende, assim, conversar ao longo disso, que ela não precisa ser dissociada daquilo que a gente tem que fazer. Então, a gente precisa implementar e trabalhar o nosso currículo. E a feira, ela pode ser um meio
uma ferramenta para que isso se realize, tá? Então, a gente vai também conversar aqui sobre uma pergunta. Por que, então, começar a pré-iniciação científica nos anos iniciais? Bom, a gente já falou que é importante que isso comece desde criança. Mas a gente vai olhar assim um pouquinho mais para o que diz o nosso currículo e tentar também articular com os conhecimentos que nós já temos dentro dos anos iniciais. Então, olhar para o currículo, para as novidades que a gente tem, que a gente precisa se apropriar, e ao mesmo tempo articular com os conhecimentos que nós já temos sobre aprendizagem, sobre como trabalhar com os estudantes, o que é importante, tá bom? Pode passar para mim, por favor? Então, eu coloquei aqui uma frase do Guimarães Rosa. Então, por que começar a pré-iniciação científica nos anos iniciais? Então, a frase é essa: o homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. Então, como eu falei, que a feira ela é uma ferramenta para a gente trabalhar o currículo, e a gente vai ver que a gente tem muitas potencialidades, a gente vai permitir ao estudante ter acesso a novos espaços, a novas vivências, a uma nova forma de ver o mundo, que é a cultura científica. Mas ele só vai ter acesso a tudo isso se a gente permitir que ele tenha. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar na hora de incentivar, né, os professores, nossos colegas, a participarem. Que é uma questão de acesso, permitir esse estudante de ter essas experiências. Tá certo? Vamos passar? Pode passar? E pensando então no nosso currículo, que a gente tem as novidades, então nós trabalhávamos nos anos iniciais há um tempo com expectativas de aprendizagem. Hoje nós temos um currículo que é baseado em competências e habilidades. E aí eu destaquei alguns conceitos, algumas premissas que a gente tem no currículo. E que isso é para a gente cuidar não só para uma etapa, é para a gente cuidar e a gente trabalhar desde do começo da escolaridade até lá, esse é o currículo dos anos finais, então até lá o final dos anos finais e também o que é para o ensino médio, enfim. Então nós temos um ponto aí, que é a formação integral do estudante, tá certo? Então, eu tenho que me preocupar não só com a formação conceitual, mas também com a questão socioemocional e os procedimentais, o que ele vai aprender, não só a questão de conceito, conteúdo, ou objeto de conhecimento, como a gente está tratando no currículo agora. Como eu já falei, a questão que o currículo é baseado em competências e habilidades. O que a gente também tem no currículo, que é autoria e protagonismo. Então, participar de um projeto de pré-iniciação científica é o momento de o estudante fazer o seu projeto, ele participar e ele ser o agente de estudo daquele objeto de conhecimento, aquele objeto de estudo que ele escolheu. E outro aspecto também que a gente tem no currículo é o dos multiletramentos. Então, pode passar. Não passa não. Volta. O multiletramento eu coloquei um pouquinho mais para frente. Mas quando a gente olhar para o currículo, a gente vai ver que não há preocupação de se alfabetizar só no sentido de adquirir e construir o sistema alfabético de escrita, não. A gente tem a alfabetização científica, a alfabetização cartográfica, a alfabetização matemática. Tem essa questão de termos, se é letramento, se é alfabetização, mas isso depende de referenciais teóricos. Eu vou usar aqui a alfabetização, porque é pelo caminho dos referenciais que eu estou utilizando, mas a preocupação não é só em eu aprender a ler e escrever, mas também aprender
os outros saberes e conjuntos de saberes relacionados a outras áreas, tá certo? Nós, ao pensar no processo de ensino e na aprendizagem dos nossos estudantes. Outro ponto aqui que eu quero colocar são as competências do nosso currículo. Eu quero olhar para algumas especificamente. Então, vamos lá. Olhar para a competência 2. Passa para mim. O que fala a competência 2? Então, que competência que o meu aluno precisa ter e que eu preciso desenvolver, então, lá desde o meu primeiro ano? Exercitar a curiosidade intelectual, recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, observem bem, eu acredito que de todas as competências que a gente destacou aqui, ela fica bem evidente o quanto permitir ou desenvolver essa pré-iniciação científica, permitir que os estudantes participem da Feira de Ciências, ela é uma ferramenta para se desenvolver, para trabalhar essa competência. Pode passar? Outra competência também, utilizar diferentes linguagens. Eu vou destacar aí, tem várias, mas as linguagens artística, matemática e científica. Expressar e partilhar informações, experiências em diferentes contextos. Então, como que esse meu estudante vai desenvolver essas competências? Quais as experiências, quais são os elementos que eu vou propiciar para ele na sala de aula que podem mobilizar esse desenvolvimento? Então, observem bem o quanto a gente tem de contribuição ao aderir a essa prática na escola, ao criar essa cultura na escola, porque a gente precisa pensar que a gente não está entrando na feira só para esse ano. A ideia é que isso se torne uma cultura nas escolas. Então, não é algo a mais que a gente quer propor. Ela está alinhada ao nosso currículo. E acho que isso é muito importante para levar os nossos professores a refletir, né? Porque, como eu falei, é comum a gente encontrar um pouco de resistência, porque eu tenho algo mais a fazer. Então, acho que isso é bom para a gente refletir com eles, né? Eu acho que vale a pena lembrar também, Roberta, a questão dos materiais de apoio, né? Não só o currículo, né? Mas nós temos os materiais de apoio que ajudam muito nessa questão, principalmente para poder ajudar os estudantes a trabalhar dentro das áreas, principalmente agora com o novo ensino médio também. Então, tem bastante material aí que pode ser utilizado. Certo. Eu até ia falar sobre isso, que além das competências, a gente vai falar um pouquinho sobre outros pressupostos que a gente tem no currículo, como trabalhar com o ensino por investigação, e é algo que não é previsto só para a feira. Elas são abordagens didáticas que são previstas para que seja desenvolvida ao longo da escolaridade. Não precisa ser só para a feira. A feira é uma ferramenta para que isso aconteça também, tá? Então, de repente, a feira é um estímulo, né? Um estímulo para poder despertar, que até a professora Ana falou aqui, que os nossos alunos têm o que mais assim, se destaca no cientista, que é a curiosidade dos pequenos. Exatamente. Tem um estímulo para poder despertar, para trabalhar essa curiosidade. O Robson falou dos materiais de apoio. As escolas receberam acervos novos, tem acervos riquíssimos, as salas de leitura das escolas têm um rol de acervos que pode ajudar, orientar. Aí está o trabalho do professor de sala de leitura como parceiro com o professor dos anos iniciais, com o professor da sala, fechar essa coparceria, se ele não for estar à frente do projeto, mas então pode fechar a coparceria, não pode? Serem dois? Sim. Então,
orientar nesse campo de pesquisa, separar esse material, propiciar um ambiente acolhedor para que esse aluno se sinta à vontade, estimulando essa curiosidade, esse traço científico, porque tudo é pedagógico, tudo faz parte, desde a separação do material, desde a acolhida, desde o ambiente que propicia aí esse estímulo, né? Esse estímulo para poder fazer com que esse aluno se adentre aí nesse universo, que é a pesquisa e a formação desse projeto. Exatamente. Exatamente. Então vamos... próximo slide? Próximo. E aí eu coloquei mais uma competência para a gente pensar, mas vocês podem se debruçar sobre isso um pouquinho mais depois. Mas, de forma geral, eu destaquei ali o início, que é argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis, e isso é importante, e acho que o momento ali de pré-iniciação científica, ele é um espaço propício para isso, porque os estudantes eles vão desenvolver ali a sua pesquisa, eles precisam pensar, aliás, o professor precisa ajudá-los dentro de uma metodologia, eles precisam aprender que eu não posso usar qualquer informação, que eles precisam recorrer, então, a fontes confiáveis, e eu acho que esse é um momento também bem propício e frutífero para um espaço importante para se trabalhar isso, tá? Pode passar? E aí eu destaquei, já tinha falado anteriormente, que o currículo defende que a alfabetização não é só aquisição de sistema, ele alfabetizar cientificamente, ele é alfabetizar cartograficamente, e as pesquisas aí que a gente vai trazer para vocês, aproximá-los um pouco, que fala sobre o ensino, que fala sobre o ensino por investigação, que ele é um elemento, uma forma de se alfabetizar cientificamente, tá? Então pode passar. Então, assim, pensando nesses pressupostos que a gente falou do currículo, eu coloquei aqui algumas das pesquisas que a gente tem de ensino por investigação e são referenciais que trabalham com anos iniciais. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes o pessoal fica assustado, como é que... enfim, a gente tem uma rede muito diversa, mas às vezes as pessoas, assim, ficam preocupadas, mas são pesquisadores que, inclusive referenciais para o ensino por investigação e que trabalham com anos iniciais. E falando nas pesquisas, a gente também, como eu já falei, pensamos em articular os conhecimentos que a gente já tem de pesquisa na área pedagógica com essas que são voltadas para o ensino das ciências, tá? Então, pensando aí, e também acho importante a gente pensar na nossa formação enquanto professores de anos iniciais, de diminuir essa distância que a gente tem de escola e universidade, escola e academia. A gente tem sempre essa dificuldade. Eu acho que é importante a gente tentar diminuir esse distanciamento, né? Tá? No que se refere ao ensino das ciências, então, há uma preocupação com a forma do ensino das ciências de forma fragmentada, muitas vezes descontextualizada, onde o aluno só tem acesso àquele conhecimento pronto ali, e não assim ao como é feito aquele processo. E assim, os autores indicam que os estudantes aprendem melhor os conceitos e sobre as ciências quando eles participam de investigações científicas, tá? Então isso, pensando naquela pergunta que a gente fez no início, como isso pode contribuir para a aprendizagem, então as pesquisas nos falam que participar de investigações permite que os estudantes aprendam melhor. Pode passar. E essas mesmas pesquisas que trabalham com o ensino de ciências,
eles vão falar sobre a gente entender qual é essa natureza da ciência, entender como o estudante pode se envolver nesse fazer científico. Então, e entender também que é comum que os estudantes, devido à forma como a ciência é apresentada para eles, que eles construam assim, concepções que não são reais. Por exemplo, a ciência, ela é algo que ela muda, né? Ela não é pronta, é acabada. O conhecimento, as pesquisas, elas vão mudando, vão surgindo novas descobertas. Não existe algo que é absoluto, né? Outro aspecto é pensar também que nem tudo é positivo, existem aspectos positivos e negativos, tem a questão da ética. Então, a ciência, ela pode ser boa, mas também tem aspectos que são negativos. E o aluno precisa aprender a pensar nisso de forma crítica. E ele vai aprendendo a conhecer essa natureza, como é essa ciência, se ele vai tendo esse contato, se é permitido para ele, se é apresentado para ele, como é esse fazer científico. Isso começa desde os anos iniciais. Então, não é natural esse olhar científico. A gente tem o olhar do senso comum no nosso dia a dia. Então, esse olhar científico é algo que ele precisa aprender. É uma nova forma de ver o seu cotidiano, a sua realidade. Então, aí eu destaquei um ponto, algumas características desse fazer científico, que é a investigação, que são as interações discursivas, que é a divulgação de ideias. Então, a investigação, ela pode ocorrer de diversas formas. Dependendo da área, dependendo de qual é a sua questão problema, né? Não existe algo que é fechado, né? Uma metodologia fechada na investigação. Outro aspecto, as interações discursivas, porque os cientistas, eles debatem, né? O debate é algo essencial. E quando a gente pensa no projeto de pré-iniciação científica, a gente está proporcionando todas essas características para os estudantes, porque eles vão investigar dentro da metodologia que ele escolheu. Eles vão discutir com os seus colegas, com o seu professor, esse estudo, essa pesquisa que ele está fazendo. E ele também tem a questão de divulgação de ideias, porque isso também é o cerne da ciência. A ciência, ela divulga, como eu falei, ela não é algo estático. Então, os pesquisadores, eles apresentam as suas pesquisas, elas são aprimoradas ou elas são refutadas dentro da comunidade científica. E quando a gente pensa na pré-iniciação, eu estou proporcionando todas essas características e eu estou permitindo envolver os estudantes nisso, porque olha, ele vai participar do processo de investigação, ele vai interagir discursivamente, isso pode ser oral e por escrito, ele vai também divulgar as ideias, isso também é de forma oral e também pensando de forma escrita. Então, a FECESP, ela pode ser uma ferramenta e uma estratégia para propiciar tudo isso para os estudantes. Pode passar. E aí, como eu falei, quando você permite e proporciona esse ambiente investigativo para o estudante, você está permitindo que, gradativamente, ele amplie a sua cultura científica, tá? E como eu falei, isso ele está alinhado com alguns pressupostos que a gente já trabalha nos anos iniciais. Pode passar. A problematização, né, que é importante que, a gente já fala que é importante que os estudantes eles estejam envolvidos com problemas para serem resolvidos. A gente já fala sobre isso há algum tempo.
Mas esse problema não pode ser qualquer problema, né? Ele tem que estar dentro da cultura do estudante e ele precisa ser interessante, algo que mova, que os estudantes se sintam motivados e se interessem para pesquisar. Eu até destaquei ali uma frase para vocês pensarem depois, que é: todo conhecimento é a resposta para uma questão. Então, quando a gente falar sobre os processos que a gente pode ter numa pesquisa, a problematização é algo que vai ser essencial. E como eu já falei, é algo que a gente já destaca, tá? Roberta, oi. Acho que você traz uma coisa interessante, que é essa questão de ser interessante para os estudantes, né? Tem que ter um cuidado do professor, porque às vezes a gente fica tão empolgado também enquanto professor, que a gente acaba colocando as nossas questões, né, para o estudante. Isso é um ponto, isso que você falou, Priscila, acho que é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de pré-iniciação científica, eles têm algo que tem que partir dos estudantes. O professor, ele vai orientar, né? Então, o professor vai ajudá-los, por exemplo, na elaboração de uma questão-problema. Mas isso tem que partir dos estudantes, e isso vale para os anos iniciais também. Exatamente, mesmo porque eu acho que nos anos iniciais, principalmente, eles são muito observadores, né? Exato. Então, assim, eu acho que essa questão de observar e, assim, eles começarem a indagar, né? Tipo, olha, por que isso, por que aquilo? Eu acho que isso é fundamental. Isso que você trouxe, Roberto e Priscila também, eu acho que é fundamental mesmo. Isso tem que partir do estudante. Estudantes realizavam os experimentos. Estou falando, assim, essa diferença, porque essa questão da curiosidade, ser empolgado com a criança, ela é uma coisa natural da criança, mas ao longo do processo de escolaridade, quando ele vai crescendo, ele vai perdendo um pouco, né, dessa curiosidade, aquela motivação que ele tem, que é natural. E aí, quando você chega lá nos anos lá pro ensino médio, e ainda diante das dificuldades que tem, o quanto era lembrado e tinha na memória deles quando eles interagiam com o experimento, quando aquilo era algo empolgante, aquilo fica muito mais na memória do estudante. E aquilo que a gente sempre comenta, é o que marca, né? Porque assim, quando você traz um estudante que ele vem aqui para São Paulo, olha, o meu projeto foi escolhido, nossa, eu vou lá em São Paulo, eu vou apresentar o meu trabalho, isso é uma coisa que assim, se isso aconteceu com você na escola, você nunca mais esquece, é uma coisa que você leva para o resto da sua vida, né? Então isso é muito importante mesmo. Outra questão, pode passar, a questão do erro, né? Saber trabalhar com o erro é algo que também a gente já se discute muito nas formações sobre anos iniciais, acho que em todos, né? Sim. Acho que da educação, e isso não é diferente também quando a gente fala em pré-iniciação científica. Ainda mais assim com os anos iniciais, são estudantes mais novos. Uma coisa que tem que estar bem clara é que os estudantes vão errar, né? Mas ele precisa ser bem trabalhado a partir do professor, e o professor permitir que o próprio aluno pense, reflita, tente novamente, ajudá-los por meios de questões, para que ele mesmo supere esse seu erro. Então, esse é um ponto também que é importante destacar. Pode passar? Aproveitando só um momentinho, Márcia, como que tá nosso chat aí? Tá tendo muita interação? Nosso chat aqui tá tendo interação, tá tendo comentários, né? Tem uns comentários bem interessantes aqui. Tem abraço para você, da sua diretoria, obrigada. Mandando beijos e abraços e saudades. Abraço para a diretoria de Itapetininga, então. Esqueci também de dar um abraço para minha equipe de anos iniciais também. Tá vendo? Senão daqui a pouco tem aqui também. Cadê o abraço da Roberta? Deixa pro final para não esquecer de ninguém. Deixa pro final. Verdade. Deixa eu aproveitar aqui de dar um abraço para minha colega Lucy, que está aqui postando aqui. Saudades de vocês aí da diretoria, Lucy Kellen, a nossa trilha de PCLPs nos anos iniciais que eu trabalhei aqui, ó, coração. É o momento dos abraços? É o momento dos abraços. Ai, gente, tô preocupada com o tempo. Mas o tempo dá. Mas deixa eu comentar aqui, ó, o professor André disse que na escola dele aqui em Ribeirão Preto temos uma eletiva de iniciação científica que tem trazido para os alunos o contato com esse ambiente investigativo que você está falando, que busca ampliar a capacidade de mobilizar linguagem científica. Tem sido uma oportunidade incrível para os nossos alunos, pois eles buscam problematização para os seus trabalhos dentro de
dentro da própria realidade, a contribuição do professor Luiz. A professora Alessandra, que eu senti falta dela, que mandei um abraço na última live, está falando aqui, isso é uma coisa que para mim e para o Renato que a gente vai pensar, de trazer os artigos científicos. Professores que escrevem artigos científicos aí poderiam divulgar em revistas, né? Falando sobre iniciação científica. Nós temos vários professores que escrevem, que estão atuando nesse campo. Isso é uma questão aí para a gente pensar no planejamento do ano que vem. Muito legal. Né? E falando dessa questão da relação do objeto de pesquisa, essa relação que a gente tem, é uma coisa que a gente fala bastante na sala de leitura, que é a relação que a gente constrói do leitor com o objeto de leitura, essa questão afetiva, essa questão que a gente caminha, né? A gente carrega, né? Para os anos finais, para o ensino médio, carrega por toda a vida, essas primeiras relações que a gente estabelece dentro do ambiente escolar, dentro dessa questão que o professor pode propiciar. Criar a cultura, instigando, né? Essa cultura e indo além. Pode continuar. Maravilha. Nossa, sim, tem bastante coisa aqui pra falar. Ótimo. O pessoal tá bem interativo aqui. Gente, isso é muito bom. É outro. Mas eu posso falar. Bom, uma coisa pra gente se preocupar também é o papel do estudante em autonomia. A gente já falou um pouquinho sobre a autonomia, que ela é construída na infância. E também que... o aluno, ele deixa de ser espectador e passa a agir sobre o objeto de estudo. E isso é previsto para as minhas aulas, no geral, né? O aluno ser agente, como ela também pode ser pensada dentro do seu projeto de pré-iniciação científica. Então, por isso a gente está tentando se aproximar algo novo com aquilo que a gente já precisa se preocupar. Então, é uma opção, uma nova, como eu falei, uma nova estratégia que pode ser trabalhada na escola. E outro aspecto que a gente já falou também, que é a interação. É algo que também a gente já fala nas aulas, né? Que é importante promover esse momento de troca não só entre professor e estudante, mas entre estudante e estudante. Então, quando o aluno está envolvido num projeto de pré-iniciação, ele tem essa oportunidade de conversar com o seu colega, de debater com o seu colega, de apresentar suas ideias, de entender o que o outro está falando, de reconceituar aquilo que ele pensou, por meio dessa interação que ele tem entre os seus colegas, tá? E vamos passar mais um pouquinho, que foi que eu falei que foi o spoiler que eu dei, né? Que a gente não pode dissociar a questão que o indivíduo ele tem os seus aspectos afetivos, e a gente não pode perder no ensino essa questão que a criança tem de fascínio, de mistério, de curiosidade. A gente precisa aproveitar, a gente precisa fazer, permitir que essas crianças elas desenvolvam isso. Eu tive a oportunidade de visitar uma das diretorias aí no mês de agosto, e a gente entrou na sala de aula, conversou com os estudantes, entrei no quarto ano. Gente, criançada falante, criançada assim, eu pensei assim, gente, imagine essas crianças fazendo pré-iniciação científica, o quanto eles poderiam ampliar esse conhecimento, desenvolver. Eles estavam trabalhando com o gênero jornal, né, falando sobre o jornal, quanto seria produtivo se eles tivessem essa oportunidade de desenvolver os seus projetos também, tá? Vamos passar? Então, como eu falei, a participação na pré-iniciação científica, na FECESP, então ela é uma ferramenta para a gente desenvolver essa abordagem didática. Tudo isso que a gente falou, ela não precisa ser só pensada na FECESP, é importante ela ser considerada, como eu falei, em todo o ensino. Mas é uma oportunidade, é uma ferramenta. Como eu falei, é um estímulo para eles também explorarem novos espaços de aprendizagem. Imagina esse estudante saindo da escola dele, vindo até aqui em São Paulo, apresentando para um monte de gente. Imagina que experiência, que novas aprendizagens esse estudante tem. E também pode ser um catalisador de experiências com impactos afetivos positivos. A gente não sabe o quanto isso pode ter impacto nesse estudante lá para frente, lá quando ele for pensar nas suas escolhas. A gente não pode medir, mas isso pode ser algo que motive
os estudantes, né? Vamos passar, então. E aí, a gente vai discutir aqui alguns pontos de como elaborar, então, uma pesquisa, tá? Uma coisa importante aqui é que a gente tem uma dificuldade, porque como a gente não tem nenhum trabalho dos anos iniciais, assim como tem aqui a Priscila, que também teve dificuldade, porque não tem nenhum trabalho de linguagens, então, o que a gente tentou? De trazer alguns exemplos aqui para vocês pensarem, de projetos que foram finalistas da 8ª FECESP, de estudantes de 6º ano, que estão, assim, um pouquinho mais próximo, dos 4º e 5º anos. Então, é lógico que você tem que ter em mente que o trabalho dos anos iniciais pode não ser exatamente como está aí nos exemplos que foram colocados, mas eles servem, então, assim, de base para que vocês possam trabalhar, estudar e apoiar os professores para pensar, então, quais são as etapas que podem ter numa pesquisa. É lógico que isso aqui não é fechado, tá? Podem ter, podem não ter, mas lógico que alguns são essenciais. Um ponto é escolher o tema, delimitar o tema da pesquisa. Então, a gente selecionou aí 2 temas, mas, assim, são temas, como eu falei, hipotético dentro dos projetos que a gente encontrou ali de 6º ano, só para a gente pensar. Então, ele precisa escolher o tema. Então, que tema, que assunto que eu vou tratar na minha pesquisa. Como eu falei, isso precisa partir dos estudantes, tá? Um dos trabalhos dos meninos, dos estudantes, era pensar em opções sustentáveis, biodegradáveis, para substituir, por exemplo, as sacolas plásticas, tá? Esse é um tema que eles colocaram. Um outro possível tema aqui é a relação entre vegetação e temperatura. Então, um ponto que é essencial para pensar na pesquisa é a questão problema. Aí, diante desse tema, eu preciso colocar uma questão problema. Como a gente falou, a pesquisa ela precisa partir das crianças, mas quem vai ajudar o estudante para que essa pergunta realmente seja uma pergunta que possa ser pesquisada, que possa gerar uma possível projeto, ele vai precisar da mediação do professor. O professor vai precisar fazer perguntas, ajudá-los a pensar qual é a implicação de escolher essa ou aquela pergunta, tá? Então, isso precisa acontecer. Então, pode passar. Aí é uma interação só para a gente fazer algo prático. O que podemos pesquisar a respeito dessas temáticas? Que perguntas podemos fazer para nos ajudar? Então, pensando naquela temática de materiais biodegradáveis, ali está bem mais definido, né? Bagaço de cana-de-açúcar como uma opção biodegradável para sacolas plásticas. Que pergunta de questão-problema eu poderia elaborar para que aquilo realmente fosse uma questão-problema de pesquisa? Ou então, relação entre temperatura e vegetação. Que pergunta eu poderia fazer para que realmente ela pudesse ser uma pergunta que pudesse ser um projeto de pesquisa, que pudesse ser feito pelos estudantes. Então, aqui é um tempo para a gente só fazer o exercício, tá? Então, retomamos aqui. Então, a gente tem alguma resposta?
Temos respostas e temos perguntas. O que a sacola plástica traz de prejudicial aos seres humanos, né? São as perguntas que você estava comentando. Aí tem a professora Valéria falando da questão da sustentabilidade, alternativas biodegradáveis. Então, estão aqui surgindo inúmeros comentários, assim, opiniões para poder trabalhar. Legal. Assim, ó, interessante ver, assim, algumas contribuições de vocês e que é muito importante na hora de orientar, então, os professores que vão participar. Que a questão problema é um elemento que é essencial na pesquisa, independente de qual área o estudante vai escolher, se é ciência da natureza, se é ciências humanas sociais aplicadas, se é linguagens. Então, a questão problema é essencial. E um ponto importante é que a questão problema, ela precisa ser também delimitada. Então, vamos olhar aí no slide seguinte, que tem os exemplos, o outro, de perguntas que derivam daquelas temáticas que a gente falou. Então, o que é importante? Que depois que eu delimitei o tema, eu preciso definir, então, a minha pergunta de pesquisa. E o problema, ele é realmente escrito em forma de pergunta. E é importante eu pensar muito bem nessa pergunta, porque é essa pergunta que vai orientar a pesquisa, certo? Que vai também indicar que caminho que eu vou fazer para chegar e responder essa questão de pesquisa. Então, a gente tem aí sobre o bagaço lá de cana. A pergunta de pesquisa é possível produzir sacolas e ou embalagens biodegradáveis utilizando fibras de bagaço de cana-de-açúcar? Então, essa é a pergunta de pesquisa dos estudantes. Foram finalistas, acho que foram até ganhadores, né? Acho que foi em terceiro lugar aí da 8ª FECESP, estudantes de 6º ano. Então, essa foi a pergunta. E aí, também relacionada lá ao tema, aliás, temperatura e vegetação. A pergunta olha, observe bem a diferença das perguntas. Ó, qual é a influência da vegetação na temperatura do espaço urbano nos meses de outono de 2021, nas imediações da Escola Estadual Francisca Ribeiro Melo Fernandes? Então, se tiver alguém aí que é da escola, que foi finalista, aí, muito parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Por que eu estou destacando ali nos meses e nas imediações? Porque é importante que a pergunta ela seja delimitada, porque imagine só se você colocasse a pergunta de forma genérica. Qual a influência da vegetação na temperatura do espaço urbano? Ela poderia fazer com que a pesquisa ficasse muito grande. Você tem muito assunto, você tem muitas coisas, você tem um tempo limitado para você elaborar a sua pesquisa. Então, ó, eles delimitam um tempo, então é só nos meses de outono de 2021. Então, algo que é possível dos estudantes fazerem. Então, eles tinham que coletar a temperatura, ir lá medir, ver a umidade do ar. Então, pensem no trabalho. Outra coisa, nas imediações da escola, algo que é possível fazer. Então, é muito importante que na escolha da questão problema, pensar se isso é possível fazer no espaço de tempo que eles têm para fazer, a amplitude que essa pergunta vai gerar de pesquisa, né? Quanto eles vão ter que pesquisar. Então, ele precisa se adequar ao tempo que tem para fazer e a possibilidade. E a questão de ser possível, ó, nas imediações da escola, o que era possível eles estarem ali para fazer pesquisa de campo, né? Pode passar. Outra questão que, como produzir a pesquisa, é que a gente tem a elaboração de hipóteses. Nem sempre isso acontece, mas de forma geral você tem a elaboração de hipóteses, que são as possíveis respostas que esses estudantes têm para essa resposta de pesquisa. E aqui entra também a questão que a gente discutiu do erro, porque nem sempre essas hipóteses dos estudantes, elas realmente vão ser confirmadas. Então, é muito importante que durante todo o processo, elas sejam consideradas, mas que elas vão ser confirmadas ou não. Eu até coloquei alguns exemplos
de que poderiam ser hipóteses que não, que foram confirmadas ou não. Até uma delas do trabalho dos estudantes não foi. Eles tiveram que testar novamente, eles tentaram fazer com o material de um jeito, não deu certo, eles tiveram que testar de outro jeito, então isso também é uma etapa que é importante. Pode passar. Aí a definição dos objetivos, que também pode ser determinado ao longo dessa pesquisa. Pode passar. A revisão de literatura, a gente vai parar aqui porque ela é muito importante, porque é o momento de buscar o material, saber o que a gente tem de produção nessa área, o que falam sobre o assunto pesquisado, onde que eu vou pesquisar, se é livro, se é revista, se é jornal. E é o momento que o estudante tem para aprender, que a gente já fala que são procedimentos e estratégias de leitura, nesse ler aí para pesquisar sobre o seu objeto de estudo, e também de ele aprender a busca de fontes confiáveis. Porque esse é uma questão importante, que ele não pode pesquisar em qualquer lugar. Então, ele precisa aprender em que lugar e onde que ele pode pesquisar. Eu posso usar qualquer texto, então isso é muito importante, tá? Vamos passar. A definição de metodologia, que caminho vai ser realizado para que essa pesquisa aconteça. Então, eu tenho uma pergunta, eu vou precisar fazer uma pesquisa experimental, eu vou precisar fazer uma pesquisa de campo, eu vou precisar sair, ou eu vou precisar fazer entrevista, eu vou precisar olhar para a bibliografia, para algum documento. Então, eu preciso definir, mas isso vai ser escolhido a partir da questão problema. E quem vai ajudar e quem vai orientar isso é o professor. Pode passar. Isso é opcional, elaboração de cronograma, é só para o professor se organizar, pode passar. Referências, a gente pode discutir com os estudantes que eu não posso fazer uma pesquisa e não citar onde é que eu tirei aquela informação, isso é muito importante. E ele também já pode ir aprendendo o que significa aquele dias ali, 2021, quem que é isso, por que está aqui. Se isso é discutido com o estudante, ele já pode aprender o que isso significa, tá? Pode passar. E aí é um ponto que é importante, gente, não pode faltar e é obrigatório nos anos iniciais, que é a produção do diário de bordo. Então, o que é o diário de bordo? Pode ser um caderno. Eu acho que até o escrito, ele pode ser, como fala, digital, mas para os anos iniciais eu acho que é importante que ele seja realmente escrito, porque o estudante ele vai registrar, e é o estudante que tem que registrar, tudo que é feito, todos os passos que é feito na pesquisa. Então, a gente já pensou num tema, vamos anotar aqui. A gente já pensou numa pergunta, não, precisou mudar a pergunta, ele vai registrar. A gente fez observação, vai registrar, vai desenhar também, pode ser por meio de desenho. Quais são as hipóteses, quais as possíveis respostas que eles já pensaram e que eles querem confirmar ou não durante a pesquisa? Ele vai registrar no seu diário de bordo. Ele pode registrar também as sínteses do que eles já estudaram a respeito daquela temática para responder a pergunta de pesquisa. Podem ser anexadas imagens, podem ser anexados textos que eles tenham produzidos e o que for produzido ao longo do caminho. Isso é importante constar no diário de bordo, tá certo? E no caso de pesquisas que tenham mais de um estudante, é importante que esse registro seja alternado, né? Que um faça, o outro faça. Eles podem também fazer de forma colaborativa, mas os estudantes que precisam escrever. E a gente tem, para linguagens, substituindo o diário de bordo, que é um portfólio, que é uma ferramenta multimodal. Você fala um pouquinho para a gente, Priscila, sobre como que é? Falo sim. Bom, vou começar então falando o que é um texto multimodal, né? A gente vai resgatar quem já estava aqui semana passada, o pessoal da sala de leitura,
resgatar um pouquinho o que é um texto multimodal. Um texto multimodal é um texto que vai contar com a linguagem verbal, oral ou escrita, e também com outros recursos para que ele produza sentidos, para que ele produza significados. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo, né, eu conto com a linguagem verbal oral, às vezes escrita, e conto com a imagem, né, com a imagem em movimento, que é a imagem do vídeo. Ou em alguns momentos a gente tem uma imagem estática, uma fotografia ou um desenho, e conta com palavras, ou às vezes um espetáculo de dança, por exemplo, também pode ser um texto multimodal, porque a gente tem a linguagem corporal e às vezes se usa da linguagem digital. Então, são textos que misturam, que integram códigos e recursos para produzir sentidos. Então, a gente, em linguagens, a gente indica que esse portfólio seja um portfólio multimodal, e aí tem uma gama enorme de possibilidades, né, para trabalhar. Então, pode ser um vídeo, pode ser uma história em quadrinhos, por exemplo, que se usa da imagem da palavra, pode ser um blog. É interessante porque o diário de bordo, de alguma forma, ele é multimodal também, né? Também, quando você fala, ele insere fotografia ou desenhos dos estudantes. Ele também tem um caráter multimodal, mas em linguagens a gente propõe que isso seja intencional, né? Que, de fato, os estudantes se proponham a fazer algo multimodal. E uma coisa que eu destaco é que, assim, quando a gente pensa nessa questão do multimodal, às vezes ela vira um fim em si. Então, para tomar esse cuidado para que isso não seja um fim em si, lembrando que ele é o registro do processo, né? Ele não é o que a gente vai apresentar lá na frente, é obrigatório esse envio, mas não é isso que a gente vai apresentar lá na frente. Então, ele é de fato o registro do processo, a gente tem que ter cuidado para que isso não vire o motivo principal da pesquisa. Isso também vale também para o diário de bordo, ele é um registro, como a gente falou, o essencial é o processo, então a gente precisa então dessa ferramenta para olhar como é que foi o processo dessa pesquisa. Tá? Então, é obrigatório para os anos iniciais, gente. Aí a gente vai passar para uma pergunta, mas eu não vou dar muito tempo para vocês, não, tá? porque a gente está estourando aqui o nosso tempo. Um minutinho acho que dá, né? Um minutinho, tá? Só um minutinho. O que é importante considerar para envolver os estudantes em todas as etapas da pesquisa? E quando eu estou falando todas as etapas, desde lá a pergunta até a produção do texto, que eles vão ter que entregar, banner, e que é a parte de divulgar o que eles produziram. O que é importante eu considerar? Que diz o seguinte: pesquisar o que é significado para cada religião, o que é significativo, quer dizer, para cada região, onde os nossos estudantes estão inseridos, e reconhecer o próprio cenário, instigando, motivando, mediando, construindo juntos, refletir sobre temas atuais, mas considerar as curiosidades deles ao mesmo tempo, apoiá-los, orientá-los, deixando claro a finalidade do projeto e a importância do mesmo. Perfeito, professora. Isso mesmo, é muito importante que isso esteja relacionado com a realidade onde o estudante está inserido. E é lógico que depois vocês vão, quem já olhou, tudo bem, mas quem não olhou vai ver depois, que um dos pontos da pesquisa, do projeto de pesquisa que eles vão ter que produzir, é a questão da contrapartida social. Tá? Isso também vale para os anos iniciais, que é a questão da relevância, como que eles vão envolver a comunidade, de que forma isso vai ser envolvido na pesquisa deles. Então, é algo que dá curiosidade dos estudantes, da vivência deles, mas também precisa estar relacionado com isso, como pode ser envolvido a minha comunidade, qual a relevância disso dessa temática. Tudo bem? E aí, então, a gente tem também aí, o que é importante considerar, então, para envolver os estudantes? Bom, a gente precisa ter o foco no processo. Então, não é para o professor fazer a sua pesquisa, o estudante fazer alguma coisa ali no meio e depois apresentar no final. Ou então, o professor faz a sua pesquisa e coloca o estudante para fazer a apresentação. Não é isso, ele precisa estar envolvido em todo o processo. Outra questão que é muito importante é que o professor tem que estar ciente
e da capacidade dos estudantes, né? Que as crianças, elas podem produzir e participar da pré-iniciação científica, eles podem produzir os seus projetos. E tem em mente que o papel do professor é fundamental, porque é ele que vai orientar, ele que vai fazer as boas perguntas para ajudar esse estudante, para fazer essa curiosidade virar uma pergunta que vai orientá-los na que metodologia que eles vão seguir, e principalmente na parte de divulgação, que envolve a parte de escrita, pode passar. Outro ponto também, garantir o uso adequado do diário do bordo, né? O professor também precisa orientar, as crianças podem participar da construção do texto do projeto e pesquisa e do banner, porque se vocês olharem o regulamento, precisa ser entregue um projeto, né? Ele tem todo lá os elementos e também o banner de apresentação, se ele for selecionado, né? Então, as crianças podem participar, então, elas podem. Então, eu quero indicar aí, eu vou deixar de indicação, porque a gente não vai ter tempo de discutir no miudinho essas operações de produção de um texto, mas o professor ele vai atuar como um professor escriba, ou vai construir um texto coletivo. Pode passar. É importante o estudante conhecer como é um projeto de pesquisa, e aí ele vai conhecer o que tem em cada uma das etapas, o professor vai orientar essa observação, vai conversar com eles sobre o contexto, a finalidade desse texto que eles têm, onde é que ele vai circular, que papel os estudantes têm nesse texto que eles vão produzir, que eles são os pesquisadores. Então, pensar em tudo que eles produziram ao longo da pesquisa, que é essa elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos, e que vai fazer parte desse texto. Depois ele vai orientar em planificar, organizar as partes, o que vai ter cada parte. O professor vai escrevendo e os estudantes vão... Aliás, o professor vai sendo escriba e os estudantes vão produzindo o texto. E a textualização, que é aí que eles vão pensar em que palavras utilizar, e a revisão do texto. Gente, tudo isso é dentro da linguagem dos anos iniciais. É claro que, ao permitir que eles conheçam como é um projeto, ao passar pelos textos que eles vão revisar, eles vão, ao longo disso, adquirindo novos vocabulários e vão, aos poucos, se apropriando e gradativamente das linguagens. A gente não espera que... A gente colocou de exemplo no material para vocês, então tem um texto no final com essas orientações, é um resumo dessas orientações. A gente colocou alguns textos de exemplo de finalistas da FICESP, mas eles são exemplo. A gente não espera que os textos dos estudantes dos anos iniciais sejam iguais. Eles vão escrever dentro do que eles conseguem produzir. É importante para a gente que sejam textos que a gente perceba que os estudantes participaram dessa produção desse texto. Com o passar do tempo, no longo, conforme eles vão evoluindo, indo para os próximos anos, eles vão adquirindo a linguagem, né? Novas linguagens, novas formas, mas isso é um processo, então a gente precisa pensar nisso. Então, vocês têm de exemplo lá, mas os estudantes vão produzir, como eu falei, dentro da capacidade deles. Vamos passar? E aí eu destaquei até ali para a gente ir discutindo parte a parte, mas não vai dar tempo de a gente fazer esse movimento. Então ali era para a gente pensar e discutir com as crianças como é que começa. Ali eu coloquei o banner porque ele é mais visual, como que ele começa, o que tem nessa parte, quais elementos tem nesse texto. Então, fazer esse movimento de estudo com a criança, para ele ter um modelo, certo? E passando aí para a gente finalizar com o que pode ser possíveis dúvidas, inclusive a gente já viu umas no chat. Uma pergunta foi feita anteriormente, é se municípios parceiros podem participar da FECESP. Não, eles não podem participar nessa edição, mas é algo que a gente pode pensar num futuro, quem sabe, né, para pensar nas próximas edições. Só o professor regente pode ser o orientador? Não, ele pode ser um outro professor.
a escola tem um professor especialista, arte, educação física, ou professor da sala de leitura, e de repente ele pode ser um parceiro e ajudar o professor, e o professor de anos iniciais ser um co-orientador. Isso até é importante para o professor também se familiarizar com esse tipo de trabalho. Então pode, até é muito bom que isso aconteça, né? Outro aspecto, como fazer com os projetos que começam em 2022 e terminam em 2023? Que é a questão do aluno de 5º ano. Como é que vai ser? Então, uma das professoras perguntou, posso começar com o 3º e terminar no 4º ano? Sim, porque ele vai se inscrever no ano que vem como 4º ano, certo? Certo. O aluno de 4º ano pode começar no 4º e terminar no 5º? Pode sim. Agora, a dificuldade é o aluno de 5º ano, ele precisa começar esse projeto ano que vem. Porque se ele começar esse ano, no 6º ano não é garantido que ele vai estar na escola. Então, o aluno de 5º ano pode participar? Sim. Mas o projeto de pesquisa dele precisa começar, então, no ano que vem, não começar nesse ano. Sim, né? Exatamente. Salvo nas escolas que são híbridas, né? Acho que não são muitas. Mas nas escolas que são híbridas, tem até mais possibilidades do professor especialista trabalhar de forma colaborativa com o professor de anos iniciais, né? Então, tem essa possibilidade. Acho que tá certa essa dúvida. Só esse último slide, só para colocar para a gente, só para falar. Sim. Então, olha, gente, nesse QR Code aí tá todos os documentos para inscrição, trabalhos da FECESP. O PPT dessa apresentação que vocês acompanharam hoje também vai estar disponível nesse drive. Aí tá o e-mail da FECESP para qualquer dúvida, pergunta, entre em contato conosco. E para falar também que o documento orientador dos anos iniciais vai estar disponível ao final dessa live, tá? Vai estar lá no Drive. No final dessa apresentação também, a gente tem os referenciais que a gente utilizou, então se você quer saber um pouco mais e se aprofundar nisso, está indicado lá. E também os materiais de apoio, que são os vídeos que eu falei lá de apresentações das crianças. Inclusive, vocês podem entrar no site da Mostra Tech Júnior, né? E conhecer também outros trabalhos das crianças, tá? Márcia, com você? Maravilha, né? Agora a gente chegou naquele momento final. Eu só vou complementar a fala da Roberta, que a Roberta falou da seleção da transição e de buscar apoio. O professor de sala de leitura deve sim apoiar todas as escolas que têm sala de leitura no âmbito, mesmo que ele não participe à frente, mas apoiar no que compete o rol de atividade dele, que é orientar o projeto na parte do referencial bibliográfico, né? Então essa parte assim está no rol do professor de sala de leitura, ele participando efetivamente do projeto, mas essa parte já faz parte do rol dele de sala. Quero agradecer a toda a equipe que está aqui, professor Robson, professora Priscila, professora Roberta, né? E a gente vai estreitando as relações aí com vocês, agradecer a colaboração deles, agradecer a vocês que estão aí do lado da telinha aí, conversando com a gente, estimulando. A gente vai fazer uma feira brilhante de ciências, começa esse ano para estender para o ano que vem. E um forte abraço a todos que eu conversei aqui, professor Edelso, professor Rubens, os nossos professores parceiros aqui. Até o nosso próximo programa, depois do feriado, que temos feriado. E só mais uma coisinha, gente, lembrando que sexta-feira teremos outra live às 10 da manhã com o pessoal da EJA e da Educação Especial, tá bom? Então Olha não só. percam, sexta-feira, agora dia 7, às 10 da manhã. Maravilha! Então a gente continua com esse movimento da FECESP abraçando todos os públicos. Então quem tinha dúvida da questão da educação especial, o pessoal do público do EJA, estamos aí continuando essa série de lives abraçando todos os públicos. Um forte abraço, muito obrigada a todos aqui do estúdio e a todos vocês aí de casa e das escolas. Até a próxima!